A paz do Senhor, Amanda. A paz do Senhor. Ah, quem tá aqui é a nossa amiga. Eita, rapaz. Helene vai me ajudar daqui a pouco. Vilma. Helene, vem aqui, por favor. Vilma, rapaz, fica na paz. Seja bem-vinda, Simone. Sejam bem-vindas. Pega a minha Bíblia. Tua Bíblia? Esqueci. Vilma, me perdoe, viu, Vilma? Deus abençoe aqui. A Vilma é a dona da padaria aqui em Matinadas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Olha, pessoal, deixa eu já adiantar algo para vocês aqui antes de começar esse assunto, né? Como vencer a ansiedade. Mas eu quero falar com vocês aqui que vocês, o que puderem encaminhar essa live para as pessoas que estão precisando ouvir, né? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque deixa eu te contar uma coisa aqui para vocês, tá? É o seguinte, a plataforma aqui, ela tem tirado algumas lives nossas, não é? Eu acho que é questão de família e todo mundo sabe o que tem acontecido hoje no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil. Então eles têm tirado algumas algumas lives nossas, e quando eles fazem isso, ele diminui o nosso alcance. Então, infelizmente, nós não vamos deixar salvo as lives. O que eu vou fazer? Eu vou tentar salvar ela e colocar no nosso canal no YouTube, tá? E aí, o nosso canal no YouTube, aí o pessoal vai no YouTube e consegue assistir lá, tá bom? Um abraço aqui para nossa amiga Ninha, a esposa do meu amigo Sérgio. Deus abençoe vocês, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade. Vai ser uma série, certo? Eu tô vendo aí entre 4, 5 sexta-feiras nós vamos falar sobre esse tema, como vencer a ansiedade. Isso tem prejudicado muita gente. E hoje eu quero começar falando sobre esse maravilhoso tema, não é? Como vencer a ansiedade. Ateliê Bolos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda em nome de Jesus. E vamos começar com uma oração, né, pessoal? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Poderoso e Justo, estamos aqui na Tua presença, Pai. Te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui mais uma vez. Senhor, que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa, Pai, transformar, que hoje seja uma noite de libertação, que seja uma noite, Pai, transformadora na vida de cada pessoa aqui presente, que eles possam, Senhor amado, sair transformados através da Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado. Amém, pessoal? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, pessoal, vamos começar aqui, não é? Olha só, rapaz, quero agradecer aqui, né, que a nossa Mulheres Bem-Aventurada comprou um selo aqui nosso, glória a Deus, para ajudar no ministério, amém. Pessoal, olha só, se você puder, manda essa live, que hoje eu sei que essa live vai ser transformador na vida de pessoas que estão sofrendo com ansiedade, pessoal. Famílias, não é? Pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, amarrada por causa da ansiedade. E isso, eu quero falar com vocês sobre isso hoje, agora, sobre esse tema. Pessoal, vamos ler, né? Porque tudo está na Bíblia, Então vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus. Romário, seja bem-vindo, Romário. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, não é? Seja bem-vinda, Paula, seja bem-vinda, Edielson, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, em nome de Jesus, tá? Pessoal, lembrando, eu não vou deixar salvo aqui no Instagram, vou deixar salvo essa live, todas as outras lá no canal do YouTube, porque aqui o Instagram está segurando. Pessoal, Mateus capítulo
Olha aí, está conosco também jovens bleanos, Aline, Kaline também, Mônica, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O tema hoje é como vencer a ansiedade. Olha só, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então assim, vamos ter como base esse sermão da montanha, Jesus falando sobre a questão da ansiedade. Então, antes da gente começar a falar sobre ansiedade, Marília, seja bem-vinda, tá? Espero que sua mãe esteja assistindo também. Um abraço para ela também, uma boa noite para ela também, em nome de Jesus. Olha, antes da gente começar a falar realmente sobre a questão da ansiedade, eu tenho que falar para vocês o que significa ansiedade. Tenho que explicar algumas coisas importantes sobre a questão da ansiedade, não é? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, acredite, o Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Vou repetir para você ouvir bem, não é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Então, vamos começar essa live falando o que nós entendemos sobre a questão de ansiedade. Ansiedade é um distúrbio mental que é caracterizado por sentimento de preocupação e medo, tá? É uma coisa que é caracterizada por sentimento de preocupação e medo, que são tão forte o bastante para interferir nas suas atividades diárias, tá? Felipe Melo, seja bem-vindo, meu amigo ali de Ceará Mirim, um abraço. Elisângela Guimarães também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, preste muita atenção no que eu quero dizer para você. A ansiedade é um distúrbio mental que é caracterizado por sentimento de preocupação e medo que chega a ser tão forte e o bastante para interferir nas suas atividades diárias, né? Seja bem-vinda também, né? Todos que estão chegando agora, estamos falando sobre como vencer a ansiedade. Então, a ansiedade pode ser considerada como uma emoção de alarme que se encontra associada, certo? Na questão da angústia, na tensão, na insegurança, que quando são frequentes ou intensa, não é? Quando a gente não consegue controlar, não é? Isso já começa a ser aquela questão de ansiedade patológica. Então, entenda bem, quando sai do nosso controle, não é? Por exemplo, eu tenho um amigo meu, não é? Pela graça de Deus, é o primeiro jovem que a gente foi mentor dele durante o namoro, durante o noivado. Nós fomos o mentor deles e agora eles vão casar, não é? Estou muito feliz por isso. Eles ainda não entraram aqui, se não me engano. Então, eles vão casar no final do mês de novembro, dia 27. E ele chegou para mim e disse: pastor, estou muito ansioso por causa do casamento. Isso é normal. Essa ansiedade é normal você ter essa questão. Mas nós estamos falando aqui daquela ansiedade patológica. Você está entendendo? Patológica. Então, uma pessoa que está sobre essa ansiedade, ela começa a se sentir angustiada, ela começa a se sentir ameaçada, não é? Ela começa a se bloquear os outros também. E podem, inclusive, não é? Começar a pensar maus pressentimentos, não é? Muitas vezes sem conseguir identificar o motivo pela qual estar, vamos dizer assim, com maus pressentimentos. Ela não sabe, mas fica com aquele pensamento, imaginando que pode acontecer alguma coisa mal com ela, ou com quem está por perto, está entendendo? Então, nós temos que entender essa questão da ansiedade patológica.
E essa ansiedade patológica é uma ansiedade que vai nos faltando fé. Daqui a pouco eu entro nesse assunto também. Então, entenda bem, viu? Você que está chegando aqui agora. Estamos falando sobre como vencer a ansiedade. E a ansiedade é um distúrbio mental que é caracterizado por sentimento de preocupação e medo. Então, na verdade, a ansiedade é o medo, é a preocupação e uma preocupação exagerada, não é? Em meio ao medo, não é? Aquele medo que qualquer coisa fica assim, uma coisa simples, mas a pessoa já começa a gerar medo nas coisas simples. Isso já está bem avançada a questão da ansiedade. Então, preste bem atenção, olha só. Eu tenho medo, Ronaldo, é um medo que eu tenho assim, sabe, de dentista. Eu não olhe, quem tiver, não é questão, não é? Se tiver algum dentista aqui, me perdoe em nome de Jesus, mas não é nada contra vocês, é de mim mesmo. Mas uma pessoa, vou dar um exemplo disso, uma pessoa que é ansiosa, não é? É como fosse uma pessoa que fosse, olha só, fosse fazer um tratamento dentário, não é? E começasse a pensar naquela anestesia, né, que vai levar nos dentes. Então, o que acontece? A pessoa está na antessala, a pessoa está esperando a sua vez e de repente ela começa a ouvir aquele barulhinho, né? Aquele barulhinho do motorzinho que os dentistas usam. Então, o que é que vai acontecendo? Aquela pessoa que está na antessala, ela já vai suando frio. Olha, ela não está lá, ela só está ouvindo. Aí já vai suando frio, né? E já vai ficando meio angustiada. De repente, o motorzinho de repente pega em alguma coisa do dente, aí a pessoa que está lá dentro dá aquele gritinho de leve. O que acontece? A pessoa já fica com aquele medo exagerado, não é? Dizendo, rapaz, não vou entrar nessa sala não. Não tem ninguém que me faça entrar nessa sala. Ou seja, ela tem a sensação da dor, do tratamento, mesmo antes de entrar na sala e sentar na cadeira do dentista. Então, isso é o quê? Ansiedade. Ansiedade é o quê? É antecipar a dor e o sofrimento. Você está entendendo? Então, qual é o problema da ansiedade? Daquela ansiedade patológica que eu estou falando aqui? É gerar medo. É gerar insegurança. Agora eu quero falar para vocês alguns maus da ansiedade. Ela rouba a alegria de viver. A ansiedade rouba a alegria de viver. A pessoa não tem mais prazer em viver. Rouba a energia da pessoa, não é? A pessoa fica sem força para reagir, a pessoa fica sem força para avançar, a pessoa fica sem força para reagir na vida, a pessoa não quer nem sair mais de casa, não é verdade? Não quer fazer nada. Então o que acontece? A ansiedade, ela ofusca, a ansiedade ofusca o quê? A visão da pessoa. Você está entendendo? Muitas vezes as pessoas estão na igreja, muitas vezes as pessoas estão no trabalho, estão na faculdade, estão em algum lugar, as coisas estão acontecendo ao seu redor, mas ela não consegue enxergar as coisas boas que está acontecendo ali. Entendeu? Muitas vezes está na igreja, Deus não falou comigo hoje. Deus não está, sabe? Eu não vi nada de Deus no culto hoje. A pessoa fulano isso, ciclano aquilo. No colégio o professor está me olhando de mal. O professor não está olhando bem para mim, né? No trabalho meu patrão não está. Por quê? Porque a ansiedade está ofuscando o olhar. As pessoas ansiosas não conseguem ver coisas boas na sua frente. Então assim, quando uma pessoa está passando por esse tempo de ansiedade, tudo parece para ela o quê? Nublado. Para ela perde o brilho em tudo, pessoal. Não faz sentido, sabe, a pessoa ir para um parque, não faz sentido a pessoa ir ao cinema, não faz sentido a pessoa querer ir a uma praia, não faz sentido para ela chamar uma pessoa para jantar com os amigos dentro da sua casa, não faz sentido ela ir para um aniversário, sabe? Simplesmente o quê? Perdeu o sentido. Não tem mais razão para viver, sabe? Não tem mais razão para ver as coisas boas da vida. Você está entendendo? Eu tive esse momento de ansiedade ao decorrer do meu casamento. Aconteceu uma crise, algo que aconteceu,
E aí eu fiquei principalmente na questão financeira, né? Então eu passei um momento muito ansioso por coisas que eu tinha que resolver e não conseguia de maneira alguma ver solução na minha frente. Mas eu quero passar para você nesta noite, não é? Quitéria está dizendo, né, que está vivo assim. Então, Quitéria, fica até o final que nós vamos mostrar hoje, como você vencer a ansiedade. Tá certo? Vamos lá. A Quitéria está falando a questão de separação. Daqui a pouco vamos conversar sobre isso também. Fica até o final. Quem quiser tirar as dúvidas, estaremos disponíveis, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus pode mudar isso hoje? Pessoas que pensam assim, Deus pode mudar? Então, eu quero trazer para você hoje, nessa live de hoje, e vamos ter outra sexta-feira, falando sobre como vencer a ansiedade. E eu quero falar para você hoje, não é? Que Deus, Ele é poderoso para fazer além que pedimos e pensamos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E se você crê, Ele pode te libertar dessa ansiedade hoje. Sabe, Ele pode te dar paz hoje, Ele pode te dar alegria. Você vai abrir os seus olhos e vai ver coisas maravilhosas na sua frente, o que está acontecendo ao seu redor, na sua família. Creia, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Então assim, eu quero dizer uma coisa para você, tá? Quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje com esse sentimento, sem alegria, não é? O seu coração está angustiado, você está sem força, não tem energia para responder nada nas questões da vida que está acontecendo com você. Eu vou te dar o que a Bíblia fala, o que Jesus fala, não é? Na questão, dentro da palavra, como a gente ser curado dessa ansiedade, curado. Entendeu? Você vai começar a ter uma visão nova a partir de hoje. Isso que você vê nublado, a partir de hoje você vai ver as coisas coloridas da vida. Em nome de Jesus, tá? Então, quando o medo toma conta da pessoa, por questão da ansiedade, ela começa a pensar em coisas, não é? O coração dela começa a acelerar muito rápido, não é? E de repente as pessoas começam a pensar assim: meu Deus, eu não vou vencer isso. Meu Deus, como é que eu faço para lutar contra isso? Meu Deus, como é que eu saio disso? Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E a boa notícia que eu tenho para dizer para você, que há esperança para você. Há esperança para você. E isso tem jeito para isso na sua vida. Você crê? Então preste atenção que nós vamos dizer a partir, não é, deste momento. Olha só, Mateus capítulo 6, ele tem 34 versículos. Então, se você quer ser curada ou curado, é isso que vem na nossa mente, Quitéria. As pessoas querem morrer, mas preste atenção, a ansiedade, quando a gente começa a pensar nessa questão de querer morrer, nós podemos já estar entrando na questão da depressão, mas vamos por parte, tá bom? Vamos por parte. Então, se você for ler Mateus capítulo 6, versículo 34, não, desculpa, Mateus capítulo 6, todinho ele tem 34 versículos, 34 versículos. E se você está buscando, não é, uma cura pela ansiedade, você tem que ler esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ler, meditar, sabe, bem devagarzinho. Se não entender, volta de novo, porque aqui ele tem a cura também para a ansiedade. Você está entendendo? Você tem que ler esses versículos todo, mas tem que ler buscando a cura e já imaginando que já está sendo curado. Você está entendendo? Então, veja o que Jesus diz aqui: não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha o que Jesus está dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí você pode até me perguntar assim, tá,
Jesus, como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu não ando ansioso ou ansiosa? Como eu faço para triunfar sobre esse problema? A resposta está no capítulo 6. Olha só o que diz aqui no versículo 1. Olha o que ele diz. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Celeste. Então, meu pai está por aqui, ó, o pastor Ronaldo ali de Araruna. Benção, pai, Deus te abençoe. Um orgulho aqui ter o senhor aqui conosco, tá bom? Então, olha o primeiro passo aqui. O primeiro passo, presta atenção, hein? O primeiro passo que eu vou passar para você conseguir vencer e lutar contra a ansiedade e sair disso. O primeiro passo para vencer é: viva como filho de Deus. Viva como filho de Deus. Isso é muito sério. Eu fiz uma enquete, né? E perguntei assim: você tem a consciência que você é filho de Deus? Algumas pessoas, eu perguntei assim: você tem consciência de que você é filho de Deus ou servo? Muitas pessoas colocaram servo e outros também colocaram que têm a consciência de filho de Deus. Então, assim, as pessoas, eu vou explicar isso, tá? Que têm a consciência. Pedro de Guarabira, o Jó de Guarabira, Deus abençoe, meu amigo. Uma honra ter você aqui também conosco, tá? Então, assim, olha só, se você tem sua consciência que você é servo e não filho, já é uma coisa perigosa para entrar na questão da ansiedade. Eu vou te explicar, tá bom? Geisa, a paz do Senhor Jesus. Então, assim, ó, primeiro passo é você ter que ter a consciência que você é filho e não servo. Consciência de ser filho de Deus. Então, o texto do capítulo 6 começa falando que Deus é como um pai. Olha só, que Deus é como pai. Está entendendo? E ele diz assim, ó: não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Por que ele diz isso? Se você não tiver essa consciência que você é filho e não servo. Eu vou explicar. Então, durante todo o capítulo 6, nos 34 versículos, Jesus está falando de quê? Do Pai. Jesus está falando do Pai. Você está entendendo? Então, Mateus 6 e versículo 4 vai dizer o quê? Para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que está em secreto te recompensará. Olha o Mateus versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo de que pedir. Olha só, preste atenção o que Jesus está dizendo. O vosso Pai, o vosso Pai. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está no céu. Olha só, Pai nosso, Pai nosso. Então, vai imaginando aí, qual é o que você pensa, a sua consciência. Você tem a sua consciência que é filho ou servo? Preste atenção. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está dizendo aqui servo. Jesus não está dizendo isso, servo. Jesus está dizendo Pai nosso. Jesus está dizendo Pai, Pai. Então, eu quero que você pense hoje, que você bote na sua mente, que desça para o seu coração, que você é filho de Deus. Tem essa consciência, você é filho, filha de Deus. Quer vencer a ansiedade? Coloca isso na tua consciência, coloca isso no teu coração. Você é filho de Deus, filho de Deus. Então, perceba que Jesus, por diversas vezes, ele está dizendo o quê? Teu pai. E está dizendo o quê? Vosso pai. E está dizendo o quê? Teu pai, vosso pai, teu pai, vosso pai. Olha o que Jesus está dizendo, não é? Que nós somos filho de Deus. Então, olha só, a ansiedade, ela vai embora quando nós vivemos com essa consciência. Eu tenho um pai.
Eu tenho um pai. Entendeu? Eu vou explicar lá na frente. Então, esse Deus que nós servimos, que esse Deus maravilhoso, que está sentado em um alto e sublime trono, ele tem você como filho. E você tem como ele como um pai? Você tem a consciência? Olha só, no capítulo 3, capítulo de Mateus, versículo 13, ele vai mostrar aqui, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que, olha, presta atenção, hein? Assim como Jesus foi batizado, saiu logo da água. Neste instante, abriu-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Opa, peraí, como é que é? Jesus foi batizado, Jesus foi batizado, e quando ele sai da água, o céu se abre e o Pai fala: este é o meu filho amado. Agora, uma pergunta. Por que antes de Jesus ir para o deserto, enfrentar o diabo, Deus decidiu, o Pai decidiu declarar o seu amor para Jesus e afirmar a sua filiação? Por quê? Por que Deus fez isso? Porque Deus queria que Jesus fosse enfrentar o diabo com duas certezas no coração, com duas. E isso vai fazer toda a diferença para mim e para você, tá? Fez para Jesus e vai fazer para mim e para você também, tá bom? Por quê? Ó, Jesus deveria ir enfrentar o diabo com a primeira coisa. O que é? Primeira coisa, com a certeza que ele era filho. Filho. Olha o que Deus disse: este é o meu filho. Este é o meu filho. Pronto. A primeira coisa, porque Deus falou que Jesus era o seu filho. Quando ele foi enfrentar o diabo no deserto, ele tinha que ter essas duas certezas. A primeira é que ele é filho. E a segunda, amado. Amado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, tá? Você tem a consciência que é filho, mas você tem que ter também a consciência que você não é só filho, mas você é um filho amado. Amado. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem essa consciência? Você tem essa consciência que você é filho amado? Você tem essa consciência? Porque você tem que viver com essa certeza que é filho amado, que você é filha amada. Aleluia. Você é. Quando você tem isso, você vence a ansiedade. Você vence. Entendeu? Se você quer vencer essa ansiedade, se você quer triunfar sobre a ansiedade, você quer superar a ansiedade, viva como filho de Deus, viva como filha de Deus, viva, viva em nome de Jesus, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Quando você tem essa consciência que você é servo, é perigoso. E eu vou explicar, é perigoso. Você não pode ter essa consciência que você é servo. Você tem que ter essa consciência que você é filho amado. Amado. Essa voz veio do céu para Jesus. Era uma voz do Pai que dizia: esse é o meu filho amado. Esse é meu filho a quem me comprazo. Meu amigo, que coisa linda. E Jesus está dizendo isso para você hoje aqui. Você é meu filho. Eu te amo. Bota isso na tua cabeça, bota isso no teu coração. Porque quando você vive com essa consciência que você é filho amado, que você é filha amada de Deus, você vence a ansiedade. Você vence a ansiedade. Você vence o medo. Você vence o medo. Agora presta atenção. Tem muitas pessoas que estão, e agora entra aqui, ó. Presta atenção. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, não é? Que estão vivendo
como o filho mais velho do irmão do filho pródigo. Então preste atenção, o irmão mais velho do filho pródigo estava em casa, perto do pai, sentado na mesa com o pai, tinha parte da sua herança, mas ele vivia vamos dizer assim, ele não vivia com a sua consciência como filho, ele vivia como servo. E se você colocar no original a palavra servo ali na parábola, no original, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, quando você coloca ali, ele vai estar dizendo que é escravo. Presta muita atenção. Escravo. Escravo. O filho mais velho se considerava escravo. Ele estava na casa do pai, sentando na mesa com o pai, tinha a herança dele, tudo, mas ele tinha consciência que era escravo. Ele vivia como fosse um servo, ele vivia como fosse escravo. Então, quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão indo para a igreja na Santa Ceia? Quantas pessoas estão indo para perto ali, tá perto do Pai, né? Dando glória a Deus e aleluia, mas a sua consciência, o seu coração não está como pai, como filho, não está como filho, mas está como servo. A consciência não é como filho, o seu coração não está como filho, mas como escravo, como escravo. Estão vivendo como escravo, estão vivendo como, sabe? Não, Jesus não está, não viva assim. Não viva assim. Você é filho, você não é servo, você é filho. 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 Então, quem vive com essa consciência que é filho, tem a certeza que é amado, que é amada, você vai vencer a ansiedade. Pode ter certeza disso. Então, entenda bem. Primeiro você tem que viver como filho de Deus, não é? Você tem que viver como um filho de Deus, e isso, capítulo 6 do Evangelho de Mateus vai nos mostrar isso aí, tá? Jesus está lá, ó, tá dizendo, teu pai, tá lá, o vosso pai, o teu pai, o vosso pai. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15, olha o que o apóstolo Paulo fala, porque não recebestes, olha isso, porque não recebeste espírito de escravidão. Você não é escravo. Tá bom? Você não é servo. Servo. Presta atenção. Nesse sentido que eu estou dizendo. Porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Quer dizer, ansioso. Com medo. Não foi esse espírito. Ele está dizendo, mas recebeste um espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai, Papai, Abba, Pai, aleluia, Abba, Pai. É isso, você é filho. Tá, ó, ei, escuta que eu estou falando, o espírito, escuta, tu recebeste um espírito de adoção. Não foi de escravidão, não. Você é filho. Você tem herança no céu. Entenda isso. Entenda isso. Tá? Então, ó, quem quer vencer a ansiedade, outra coisa. A primeira é você ter essa consciência que você é filho de Deus, amado, filha de Deus, amada. Mas a segunda coisa para você vencer a ansiedade é você conhecer quem é Deus. Quem é seu pai. Quem é Deus? Quem é seu pai? Presta atenção. Se você tem a consciência de servo, de escravo, você não sabe quem é seu pai. Por quê? O filho mais velho estava lá, dentro da casa do pai, comendo com o pai, dormindo lá, tudo lá, mas não conhecia. Porque se ele conhecesse o pai, ele não ia reclamar porque o pai estava aceitando o irmão mais novo de volta. Olha o que o filho mais novo disse. O filho pródigo disse, eu vou voltar para casa do meu pai e lá eu vou ter como servo. Eu vou dizer, eu sou o seu servo. Mas o que foi que o pai disse? Que servo, que nada, meu irmão. Quem está dentro do meu reino, quem é meu filho, sempre vai ser filho. Sempre vai ser filho. Entendeu? Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso, tá?
Então, olha o que diz em Oséias. Oséias capítulo 6. Vamos lá? Oséias capítulo 6. Deixa eu ver se eu aqui achei. Oséias capítulo 6. Diz assim, ó. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte: não basta você saber que é filho, que é filha. Você precisa conhecer Deus, o seu Pai. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer, tá? Você precisa conhecer. Infelizmente, muita gente ainda não conhece Deus. Ó, presta atenção. Muita gente, e é muita, ainda não conhece Deus. Veja a parábola do filho pródigo. Veja. Estava lá, mas não conhecia. Aí você pode dizer, por que muita gente não conhece Deus? Por que muita gente não conhece? Porque pararam ou nunca leram a palavra. Tá entendendo? A palavra. Se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer Jesus. E se você não conhecer Jesus, você não vai conseguir conhecer o Pai. Por quê? Por quê? Porque para você conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. Vou repetir. Para você conhecer o Pai, você precisa conhecer primeiro o Filho. Por quê? Porque o Pai se revela no Filho. Então, quando você lê a palavra, conhece Jesus. E quando você conhece Jesus, você também conhece o Pai. E quando eu conheço o Pai, eu sou liberto. Entendeu? Eu sou liberto. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quem é seu Pai? Quem é Deus para você? Você conhece o caráter de Deus? Olha lá em Oséias, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Vou repetir, tá bom? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, me ouça bem. Você que está aqui nessa live, me ouça muito bem. Ó, presta atenção. Não é falta de dinheiro. Não. Que vai destruir. Eu passei por isso. Não é falta de dinheiro que vai destruir. Não é falta, vamos dizer assim, todo mundo está casando e eu estou ficando solteira. Não é isso que vai te destruir. Não é isso. Eu estou desempregado, estou sem trabalhar. Não é isso que vai te destruir. Não é isso. Mas sabe o que vai te destruir? Sabe o que vai deixar você ansioso, ansiosa? Sabe o que é? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento de quem é teu Pai. De quem é teu Pai. E se falta conhecimento, seremos destruídos pela ignorância. Então, a ansiedade é falta de conhecimento. A ansiedade é falta de consciência que você é filho de Deus e falta de conhecimento do próprio Pai. Então, Oséias diz, temos que conhecer e prosseguir conhecendo quem é o Senhor. Então,
quando você começa a viver com essa consciência que você é filho de Deus, e quando você começa a conhecer quem é Deus, quem é seu pai, a ansiedade vai embora, você é liberto, você é liberto. Amém, irmã Quitéria, amém, você é liberto. Então, quando você começa a estudar, não é, a parábola do filho pródigo, você começa a conhecer como é o seu pai. Olha só, primeiro, Deus como pai, ele é sensível. Vou repetir, Deus como pai, ele é sensível, certo? O suficiente para compreender as suas dores, as suas crises. Vou repetir para você. Eu vou repetir. Quando você começa a ler o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ele vai, sabe, te mostrar que ele é um Deus sensível o suficiente para compreender as tuas dores, as tuas crises. Então, quem é Deus? Quem é esse meu Pai? Ele é sensível e paciente para nos ouvir, mesmo que nós de repente falamos algo absurdo como o filho pródigo, não é? Como ele falou, pedindo a sua herança, eu quero ir embora. O pai, mesmo sabendo que era imaturo, o que ele estava fazendo iria se dar mal, sabe? O pai imaginava que nada daquilo ia dar certo, mas mesmo assim, ele é paciente. Mesmo assim, ele foi sensível. Tá entendendo? Tá entendendo? Então entenda, esse teu pai, ele também é um pai que compartilha, não é? Ele fez o quê? Ele deu herança, toma herança. Interessante que o filho pródigo pediu a parte da herança que cabia a ele, e o pai, né, mesmo sabendo que era uma atitude impensada, insensata, era incoerente, mesmo assim o pai deu. O pai deu. Então, com isso, o pai mostra que ele também é um pai, é um Deus o quê? Gracioso. É um pai que nos trata como não merecemos ser tratados. Se Deus, o nosso pai, nos tratasse como nós merecemos, nós não estaríamos mais aqui. Mas ele é gracioso, ele é paciente, ele é sensível para te entender. O que está faltando é você conhecer ele mais. O que está faltando é você, sabe, buscar mais a ele, ler, conhecer e ter a consciência que você é filho. Filho. Entenda isso. O seu pai é sensível para ouvir as suas dores. Ele é sensível para ouvir as suas crises quando você conta. Ele é sensível para te compreender. As pessoas não te compreendem, as pessoas não são sensíveis às tuas dores, às tuas crises. Muitas vezes dizem que você está em pecado, que você fez alguma coisa errada. Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Ora ao teu pai que está em secreto, teu pai. É ele que vai te ouvir, ele que é sensível às tuas dores, é ele que é sensível às tuas crises, é ele que vai ser, sabe o quê? Gracioso com você. Isso. Outra coisa, se você quer conhecer o seu Deus, seu Pai, quer conhecer ele de verdade, leia o Salmo 23. Olha o que ele diz: e me faz repousar em pasto verdejante. É um pai o quê? Provedor. Ele faz, guia-me pelas águas tranquilas. Além de ser provedor, ele agora também é o meu guia. Ele me dirige. Quem está dirigindo a tua vida? Quem está te guiando? Você só vai experimentar
o repouso em pasto verdejante, se ele for o teu guia, se ele for, sabe, ele for dirigir a tua vida, e você só vai ser dirigido por ele se você tiver a consciência que você é filho, aleluia, que você não é servo, você não é escravo, você é filho amado, filha amada, aleluia. É isso aí, Taizinha. É isso aí. O pai, ele quer que você fale com ele. Não é? Ele quer que você se abra com ele, converse com ele. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você vai falar, mas ele quer ouvir de você. Entendeu? Não precisa você estar na presença do pai e ter pressa para sair. Pressa para sair. Não, você não precisa disso. Entra com o coração aberto e conta: Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, as coisas estão saindo do meu controle. Porque assim, ó, a ansiedade é o seguinte, tá? Quando você começa a se preocupar com aquilo que você não tem controle, a ansiedade já começa a ficar mais forte. Então entenda uma coisa, entenda hoje. Não se preocupe com aquilo que você não tem controle, porque aquilo que você não tem controle está na mão de Deus. Você tem que se preocupar com aquilo que você tem controle. Entendeu? Entendeu? Então, deixa eu falar um negócio para você nesta noite. Ó, sexta-feira que vem, nós vamos continuar falando sobre essa série, sobre como vencer a ansiedade. E eu vou falar sobre o caráter de Deus, eu vou falar sobre o poder do Pai, eu vou falar sobre a herança do Pai. Mas também nós vamos falar na próxima sexta como vencer, preste atenção, como vencer as mentiras plantadas em sua mente com as verdades da palavra de Deus. Muita gente, sabe, que vive através de mentiras, pensando que é verdade, e acaba vivendo uma vida de ansiedade. Então, vamos falar sobre isso. Mas, deixa eu falar uma coisa para você aqui, muito forte para você, da palavra de Deus. 1 Samuel, vamos falar aqui bem rapidinho, eu não posso deixar de falar essa passagem bíblica. 1 Samuel vai falar, capítulo 1, vai falar sobre Ana, não é? Olha só, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não é? Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramada a minha alma perante o Senhor. Mas em outra versão diz assim: porém Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha só, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Atribulada de espírito, ela está dizendo, eu estou o quê? Ansiosa. Por quê? Olha o que ela diz. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha só, ela estava ansiosa porque ela não conseguia ter filhos. E a Penina perturbava ela. Mas mesmo assim, ela não parou de orar. A ansiedade não pode parar você de orar. Não pode. Ana, mesmo ansiosa, olha o que ela diz, com seu espírito atribulado, mas mesmo assim ela teve força para orar. Você não pode perder essa força, você não pode perder, é isso que eu estou dizendo a você. Você, quando tiver a consciência que você é filho de Deus, amado, filha amada, e conhecê-lo, não vai te parar, não vai te parar. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante ao nosso irmão, ele está falando de José, pois lhe vimos angústia na alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Os irmãos de José estavam ansiosos, todos eles, menos, eu acho que menos Benjamim, e Benjamim não teve culpa do que aconteceu,
mas os outros todos ansiosos. Os 10 irmãos de José, todos estavam ansiosos. Por quê? Porque ele viu José angustiado, ele viu José, sabe, que rogava por ajuda. Douglas Falcão, meu amigo cantor Douglas Falcão, ali de Abreu e Lima, meu amigo, honrado por ter você aqui, tá? Deus te abençoe, um abração. Então, entenda uma coisa, ele viu os irmãos de José, viu José angustiado, eles sentiram, ele viram a angústia tão grande na alma de José. José rogava para que eles ajudassem, e eles não ajudaram, então veio sobre ele ansiedade. Deixa eu te falar, muitas vezes essa ansiedade que está em você é o próprio Deus permitindo. É o próprio Deus permitindo. Você lembra de um rei, essa parábola de um rei, que perdoou uma grande dívida de um servo, de um servo, não de um filho, de um servo. Perdoou. E depois um conservo, quando ele viu esse conservo que ele devia muito menos que ele devia ao rei, o rei perdoou, ele não perdoou, ainda mandou prender. E quando o rei soube disso, mandou chamar ele e disse: servo malvado, você é um servo malvado. Eu perdoei você e você não perdoou a outra dívida que ele está lhe devendo. O que ele fez? Chamou os torturadores e ele foi torturado até pagar o que devia ao rei, mas o que ele devia ao rei era impagável, não tinha como pagar. Então deixa eu te falar uma coisa, Pastor Noel, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, Pastor Noel. Então deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes é permissão de Deus essa ansiedade, sabia disso? Muitas vezes, de repente você pode ter feito mal a alguém e você está vendo essa pessoa passando, sendo angustiado, pedindo socorro e você não está ajudando. Ou alguém lhe feriu, alguém te machucou, alguém falou mal de você, alguém levantou calúnia contra você e você não quer perdoar, sabendo que Deus já te perdoou. O teu pai. Por isso que é bom a gente conhecer o nosso Pai. Quando nós conhecemos o nosso Pai, nós não vivemos em ansiedade. E quando nós temos a consciência de filho, nós obedecemos ao Pai e não vivemos. Então, tem muita gente estando em ansiedade hoje, muita gente vivendo em ansiedade hoje, porque não gera perdão. Não gera perdão ou não quer ajudar uma pessoa, sabendo que a pessoa está mal. Olha aqui, é bíblico. Aconteceu com os irmãos de José. No momento que ele vendeu José, ele vendo a angústia na alma de José. E José rogava, pedindo para ele: me acudam, me ajudam. E eles não fizeram nada. Veio sobre ele ansiedade. Entendeu? Olha o que diz aqui o salmista. Salmo 38, verso 9. Na tua presença, Senhor, na tua presença estão os meus desejos todos os meus desejos. E a minha ansiedade não te é oculta. Opa, aqui já é diferente. O salmista está mostrando para Deus, falando para Deus os seus desejos, todos eles, os seus projetos, seus planos, seus desejos. Estava mostrando tudo para Deus, mas ele também diz assim: a minha ansiedade não é oculta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, eu estou ansioso. Esses meus projetos, esses meus sonhos, esses meus planos estão me deixando ansioso demais. Me ajude. Me ajude. Eu estava falando hoje com minha esposa. O problema hoje da sociedade é porque não tem duas coisas: reconhecimento e humildade. Reconhecer é você saber, arrependimento. Arrependimento e humildade. Não tem arrependimento. O que é arrependimento? Reconhecer o seu erro.
Reconhecer o seu erro. Arrependimento é reconhecer o seu erro. E humildade é você ir até a pessoa a qual você feriu, ou de repente você fez algo errado, ou a pessoa de repente fez algo errado em você, ir até essa pessoa. Então, o que está faltando hoje é o quê? Arrependimento e humildade. A pessoa não pode dizer que é humilde se ela não se arrepende, porque essas duas andam junto. Então, reconheça que você está precisando de ajuda de Deus. Fale com Ele. Fale com Ele. Reconheça. Tem pessoas que não querem reconhecer que estão ansiosas. Tem pessoas que não, eu não tenho isso, não. Não tenho isso. Não tenho isso. Não tenho isso, não. Isso é conversa. Calma. Reconheça. Seja humilde. Fale com Deus. Quando as coisas começarem a sair do teu controle e você começar a perder o sono, começar a ficar preocupado no limite já, com medo, isso é ansiedade. Mas se você tiver consciência de filho, que é amado, que é amada, conhecer Deus, você vai vencer isso. Você vai vencer isso. E a última coisa que eu quero dizer para vocês. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De vós. Eu vou responder você aqui, Télia. Tá? Eu vou responder você. Deixa eu botar aqui para não perder. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quitéria está dizendo, é muito difícil ir até ela. Olha, Quitéria, é um pouco delicado. Você está dizendo assim, se tem que ir na mulher que está com seu marido. Será que de repente essa raiva que você está, esse ressentimento que você está, é pelo seu ex-marido ali ou pela mulher? Porque o seu marido também tem culpa. O seu marido também tem culpa. Entendeu? Então assim, com certeza tem uma história atrás disso. Não é? Tem uma história atrás disso. Se você quiser conversar comigo, com minha esposa, depois da live, fique à vontade, tá bom? De chamar a gente ali no Instagram e a gente conversa sobre isso. Mas tem que saber a história. Se você está com raiva dessa mulher, que é a raiva dessa mulher que está te deixando ansiosa, que está deixando você estressada, com raiva, vamos dizer assim, sem conseguir dormir, com medo, claro, vá até ela. Peça perdão. Peça perdão. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas pensam que o perdão é para outra pessoa. Mas primeiramente é para você. Primeiro é para você o perdão. Para depois para outra. Entendeu? Entendeu? Ó, família, prima, família. É complicado. Muito complicado. Então, preste muita atenção. Não, olhe, prestem muita atenção vocês que estão nos ouvindo aqui. Olha, a família está sendo destruída. Por que a família está sendo destruída? Porque tudo começa dentro da família. Tudo, literalmente tudo. Então nós temos que abrir os nossos olhos para a nossa família. Entendeu? Então, muita gente está ansioso justamente também pelos problemas que têm acontecido dentro da família sem saber como resolver. Procure pessoas de Deus para te ajudar. Para te ajudar. Tá bom? Não seja orgulhoso nem orgulhosa pensando que pode vencer isso sozinho. Não, Deus vai me ajudar. Sim, Deus vai te ajudar, mas Deus usa pessoas. Amém? Olha aqui. Não podemos permitir que pessoas tenham controle sobre nossas vidas. Não podemos. Literalmente. Só Deus. Eu fui traída, foi embora, me largou, ainda vou pedir perdão. Preste atenção. Preste muita atenção, Quitéria. A questão aqui é você ter paz. A questão aqui é você ser liberta. A questão aqui é você não ter ansiedade. A questão aqui é você ter alegria. Entendeu?
E o perdão faz isso. O perdão faz isso. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês, um testemunho. Uma filha, fazia mais não sei quantos anos que vivia dentro de casa, mas não tinha amor pelo pai, uma briga, o pai já tinha espancado ela, não é? Tudo isso, muitas coisas ruins aconteceram, não se falava, e quando se falava era uma briga, um jogando palavras de maldição pro outro, não tinha paz. Começamos com essa pessoa e mostramos para ela o poder do perdão, a libertação, o que o perdão evita em nossas vidas, coisas ruins. Então, ela estava no culto semana retrasada. E Deus falou o coração dela, disse que começou a se tremer as pernas, ficou sem força, mas pediu a Deus força e foi até o pai, dentro da igreja, hein? E pediu perdão. Se abraçaram, choraram. Sabe o que o pai disse para ela? Minha filha, eu não sei o mal que eu fiz para vocês. Não, meu pai, o negócio aqui é comigo. O perdão é para mim, para me libertar. E hoje, perto já do casamento, o pai já disse, eu vou dar isso para você, eu vou fazer isso por você. Então, como fosse realmente vivendo como filhos, né? Pai e filhos. O perdão é demais. Deixa eu contar outra para você. Outro testemunho. Uma pessoa falando comigo nas redes sociais. E disse, pastor, não sei o que mais fazer, eu quero sair da igreja. O pastor fica soltando indireta para mim e para o meu marido. O pastor fica falando coisas para mim e para o meu marido. Olha, eu estou com raiva desse pastor, eu não quero ficar mais na igreja. Pastor, olha, eu vou sair da igreja, vou para outra igreja. Eu disse, olha, você não pode ir para outra igreja se você está saindo de uma com coração rancoroso, com raiva, com ressentimento. Comecei a conversar com ela. E aí, se passaram alguns dias, e ela me manda uma mensagem, dizendo, pastor, acabei de chegar da igreja. E deixa eu dizer um negócio, senhor. Saí do meu lugar, fui falar com o meu pastor, pedi perdão ao meu pastor. Sabe o que aconteceu? Eu fui batizada com o Espírito Santo. Meu irmão, o perdão é libertador. O perdão cura. O perdão salva. O perdão liberta. O perdão traz alegria. O perdão traz a paz. O perdão nos dá um sono toda noite. O perdão é maravilhoso. Basta a gente reconhecer e ser humilde para ir até a pessoa, o que a gente fez o mal, ou a pessoa fez o mal, ir lá, pedir perdão e você experimentar a libertação, a alegria, a prosperidade de Deus na sua vida. Olha o que aconteceu com os irmãos de José. Enquanto eles não encontraram com José novamente, e José os perdoou, abraçou, eles estavam vivendo uma vida de ansiedade. Ana estava ansiosa, mas não parava de orar. O salmista estava contando a Deus os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, mas disse também que estava ansioso por isso. E Deus o abençoou. Olha aí, não consegue dormir, então veja aonde, qual é o problema. Se o problema é dentro do seu coração por causa dessa mulher, peça perdão a ela, peça força ao Senhor. Não é fácil, mas peça a Deus força, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração, em nossa vida, quando a gente dá o primeiro passo. Se você quiser dar o primeiro passo hoje, Deus lhe dará força e você conseguirá pedir perdão e você vai ser liberto. Essa ansiedade não vai mais existir dentro de você. Entendeu? Entenda isso. Quitéria, tenha consciência, você é filha de Deus e você é amada por Ele. Entendeu? Então, se você é filha, faça como Jesus. Entendeu? Então, Deus vai te dar força.
Agradeça a Deus, Quitéria. Agradeça a Deus. Ora ao Senhor nesta noite. Fale com Ele como filha. A partir de hoje você não vai falar com Jesus como serva, não. Você vai falar como filha. E filha amada. Saiba disso. Converse com Ele. Converse com Ele. Ele vai te dar força. E depois você vai aqui nos contar testemunho. Que nós temos ouvido, irmão, pela graça de Deus, muito testemunho da parte de Deus. Pessoas sendo curadas da saúde, né? Deus restaurando saúde, Deus restaurando casamento, Deus restaurando famílias, Deus curando. Isso tem sido gratificante, irmãos, gratificante. Tem hora que vem aquela tristeza dentro de nós, a gente quer parar, aí Deus vai, manda testemunhos. Então nós continuamos nessa jornada, tá bom? Não, Quitéria, tudo bem. Você está dizendo que não quer que ele, assim, nem ele volta, nem eu quero ninguém. Ok, você está ferida. O seu coração está ferido, não é? Então, quando você começar a ser feliz consigo mesmo, quando você começar a ser feliz com Deus, não é? Quando não existir tudo isso dentro do teu coração que tem hoje, quando você botar para fora tudo isso, Deus limpar, fazer uma limpeza, aí você vai pensar um pouco melhor, não emocionalmente, mas com a razão, tá bom? Em nome de Jesus. Pessoal, se alguém tiver mais pergunta, nós estamos aqui para responder. Se não, nós vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Estou muito feliz, tá? Pessoal, a live vai ficar, vou tentar salvar ela no YouTube, tá? Não vou deixar salva no Instagram, como eu já falei aqui no começo. O Instagram, ele tirou algumas lives nossas, e isso dificulta o nosso alcance quando ele vai fazendo isso. Então, para não fazer isso, nós vamos pegar as nossas lives. Se eu conseguir salvar, vou botar ela no YouTube, no nosso canal no YouTube, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Poderoso e Justo, te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecendo, Pai, que eu creio que o Senhor mudou vidas que estão aqui presentes. Pessoas foram libertas nesta noite. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que o Senhor está dando um sono reparador para pessoas aqui. Eu creio que o Senhor está dando paz, alegria, amor. Creio que o Senhor está, Senhor amado, abrindo os olhos e eles vão começar a ver coisas lindas e maravilhosas, Senhor amado, que o Senhor tem feito na vida deles. Senhor, abençoa cada família representada aqui. Que as tuas mãos continuem sendo estendidas sobre cada família, cada casa, Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar alimento, Pai. Que o Senhor possa providenciar o que eles estão precisando, Pai. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Pessoal, sexta-feira nós estaremos novamente aqui às 22 horas e vamos continuar falando como vencer a ansiedade, tá bom? Deus abençoe a todos e fique na paz de Deus.